Vamos abrir, queridos, o texto sagrado. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 13. Romanos capítulo 13, nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 7. Eu estava em uma instituição pública, quando depois de um devocional, um político tomou a palavra e disse: pastor, como diz a Bíblia, eu só estou aqui porque as autoridades são instituídas por Deus. Ele estava citando Romanos 13, o texto que vamos considerar hoje. Mas na ocasião, eu me perguntei, será que ele entende o que está dizendo? Muito mais importante, eu me pergunto hoje, irmãos, será que nós entendemos? Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus quando o assunto é autoridades governamentais, como se acha na NVI? Seja qual for o seu entendimento, Romanos 13, de 1 a 7, está aqui para nos ajudar. Vamos ler o texto? A palavra de Deus, na versão que temos adotado, a NAA, registra assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, esta é a Tua palavra, que vai nos ensinar sobre algo tão importante. Algo importante, mas que infelizmente tem dividido famílias, separado amigos e trazido prejuízos a igrejas. Não é a nossa intenção nesta manhã. Nós não queremos gerar mais polêmicas. Queremos ser unidos. Não pelo que achamos, não pelo que pensamos, mas unidos na sã doutrina da Tua palavra. Convence-nos então dos nossos erros. Abra os olhos do nosso coração para verdadeira instrução sobre o assunto. E dá que não apenas entendamos, mas principalmente nos submetamos à Tua vontade. Pedimos isto, certo,
certos da assistência de Teu Espírito. E o fazemos também em nome de Jesus. Amém. No capítulo 12, o apóstolo tratou dos nossos 4 relacionamentos mais básicos. Com nós mesmos, ou melhor, com Deus, versos 1 e 2. Com nós mesmos, versos 3 a 8. Com nossos irmãos em Cristo, versos 9 a 16. E com os nossos inimigos, versos 17 a 21. Agora, no capítulo 13, ele vai tratar de mais 3 relacionamentos. Com as autoridades superiores, verso 1 a 7. Com a lei de Deus, versos 8 a 10. E com o dia do retorno do Senhor, versos 11 a 14. Comecemos, irmãos, com a questão das autoridades superiores. A mensagem do nosso parágrafo, de modo simples, pode ser apresentada assim: todo crente deve se relacionar com as autoridades superiores de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir. Todo crente deve se relacionar com as autoridades superiores, não de acordo com sua própria vontade ou achismo, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Pastor, tudo bem, mas qual é a vontade de Deus quanto a este assunto? A vontade de Deus, queridos, em primeiro lugar todo crente deve sujeitar-se às autoridades por causa de Deus. Versos 1 e 2. Verso 1, parte A, o texto nos diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Que todos os crentes, ricos e pobres, homens e mulheres, judeus e gentios, pastores e membros. E o que todos os crentes devem fazer? Se sujeitar, irmãos. Se sujeitar é reconhecer e obedecer. É honrar e se submeter à liderança. Liderança de quem? Que todos os crentes estejam sujeitos às autoridades superiores, as quais no primeiro século, para Paulo e os primeiros leitores de Romanos, seriam as autoridades imperiais e as autoridades locais. Este é o ensino apostólico, que todos os crentes estejam sujeitos às autoridades. Mas qual é o seu fundamento? A base teológica para a nossa ética quanto ao assunto está aí mesmo no verso 1, parte B. Todos os crentes devem sujeitar-se às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Entenda, Deus é o único ser do universo que detém autoridade inerente. E a autoridade dele vem do fato de ser ele o Criador e o dono de tudo. Foi o que o salmista declarou no salmo que vocês estudaram semana passada. Foi ele quem nos fez e dele somos. O homem, por sua vez, tem alguma autoridade, mas esta sempre é derivada e delegada por Deus. Ainda assim, e esse é o ponto, as autoridades que existem foram instituídas por Ele. O que significa, irmãos, gostemos mais ou menos disso,
o Estado também é instituição divina. O apóstolo não está dizendo que Deus aprova todas as ações dos Neros e Hitlers do passado, ou dos Lulas e Bolsonaros dos nossos dias. O que está afirmando e nos ensinando neste texto é que o verdadeiro rei nem é Nero, nem é Hitler, nem é Lula, nem é Trump. O verdadeiro rei, queridos, a verdadeira autoridade do universo é o nosso Deus. Que, como disse Daniel a Nabucodonosor, tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. É por isso que devemos nos sujeitar às autoridades, por causa da autoridade suprema. E se não o fizermos, pastor? Bem, o verso 2 nos alerta, irmãos. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. São duas respostas. A primeira e a mais importante: se opor à autoridade é resistir à ordenação ou à vontade de Deus. Consequentemente, esta é a segunda resposta: os que resistem trarão sobre si condenação. Do que é que Paulo estava falando? Praticamente, ele vai nos dizer em breve que nós podemos sofrer aqui e agora nas mãos das autoridades. Mas por que usou a palavra grega krima, que significa juízo? Eu fico me perguntando se ele não teria algo a mais na mente. E o que seria isso, irmãos? Veja, a rebeldia estava no cerne do pecado dos nossos primeiros pais. Porque não creram na palavra de Deus. Adão e Eva se rebelaram contra a autoridade dele. Nós somos filhos deles. E por isso, o que nos é natural não é a submissão, mas a insubmissão. Esse é o ensino claro das Escrituras. Nós não somos pecadores porque podemos eventualmente pecar, irmãos. Nós pecamos, e muito, porque por natureza nós somos pecadores. É por isso que é tão difícil se submeter, se sujeitar às autoridades em casa, na igreja e na sociedade. E mesmo depois de salvos, nós sofremos com isso. Uma coisa, porém, é ter dificuldade em se submeter. Outra coisa é nem sequer desejar fazer. E se você é esta pessoa que resiste constantemente às autoridades, eu queria que você se perguntasse nesta manhã: o que este pecado de insubmissão constante revela sobre o seu estado de fé? Você é um crente verdadeiro que dorme? Você é um crente verdadeiro que anda fraco na santificação? Ou você é um falso crente que odeia a ideia da submissão e que por isso talvez esteja correndo o risco da condenação eterna? Seja qual for o caso, irmãos, nós precisamos orar a Deus nesta manhã pedindo pela santificação do Espírito. Se o Espírito operar em nossos corações, ainda que com dificuldade, nós vamos ao menos desejar atender ao ensino da Escritura, que é claro que todos os crentes
estejam sujeitos às autoridades superiores. É um apelo à submissão. O Dr. John Stott escreve: os verdadeiros crentes não são nem anarquistas, nem subversivos. Por que não, gente? Não é porque concordamos em tudo com os nossos líderes. E não é porque os nossos líderes são santos anjos que jamais pecam. Claro que não. Nós nos submetemos às lideranças superiores porque cremos em Deus e no que Ele nos revelou em Sua palavra. Por vezes, em nossas crises políticas, discussões calorosas sobre o assunto, nós nos esquecemos que no âmago da mensagem bíblica há uma mensagem política. Qual é? De novo, irmãos, a verdadeira autoridade deste mundo não é este homem ou aquela mulher daquele ou deste partido. A verdadeira autoridade, a autoridade suprema deste mundo é o nosso Deus. Ele reina e domina sobre os reinos dos homens. Esta mensagem precisa trazer alguma tranquilidade às nossas mentes em tempos tão turbulentos como os nossos. Pastor, será que ninguém está vendo o abuso de autoridade? Pastor, nada vai mudar. Pastor, o que será do Brasil no futuro? Amigos, o próximo grande capítulo da história, pelo qual nós devemos aguardar com ansiedade, não é uma mudança de governo. É o retorno do verdadeiro rei. Sim, Jesus voltará. E quando chegar, Ele pedirá as contas de todas as autoridades a quem delegou o poder. Haverá justiça. Sim, Jesus voltará, irmãos. E quando chegar, nunca mais estaremos submissos a governos pecaminosos, utilitaristas e egoístas. Até lá, porém, gostando ou não, gostando mais ou menos, nós devemos nos sujeitar às lideranças instituídas. Pastor, mas não há nenhuma exceção? Claro que há. Mas não é a sua preferência partidária, irmã. Nem é a minha opinião política. Então, qual é, pastor? Quando as autoridades familiares, eclesiásticas e políticas nos proíbem o que Deus ordena, ou exigem de nós o que Deus proíbe, nós temos o dever cristão de desobedecer, irmãos. Quando o faraó decidiu matar os primogênitos, ou melhor, os meninos recém-nascidos dos hebreus no Egito, as parteiras desobedeceram, se lembram? O texto de Êxodo, capítulo 1, verso 17, nos diz que elas fizeram isso porque resolveram temer mais a Deus do que a Faraó. Quando Nabucodonosor erigiu uma estátua e exigiu que todos os seus súditos se prostrassem diante dela em oração, os 3 amigos de Daniel desobedeceram, se lembram disso? E disseram, olhando para o rei: nós não vamos nos prostrar às suas imagens, nem adoraremos outro Deus que não seja o nosso Deus. Quando o Sinédrio de Jerusalém prendeu e resolveu proibir os apóstolos de pregarem em nome de Jesus, o que eles disseram? Diga-nos os senhores.
Atos 4. Se é justo obedecer antes aos homens do que a Deus. Agora veja, o princípio é fácil, irmãos. Mas a aplicação dele é difícil e às vezes custosa. Os amigos de Daniel foram parar na fornalha. O próprio Daniel na cova dos leões. Os apóstolos foram presos e perseguidos. É a vida, irmão. É a vida cristã em um mundo manchado pelo pecado e liderado às vezes por homens e mulheres que odeiam a Deus e perseguem o seu povo. Ainda assim, nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Para o louvor e glória de seu nome. Essa é a vontade dele. Que todo crente se sujeite às autoridades, guardando a exceção. Em segundo lugar, a vontade de Deus é: todo crente deve enxergar as autoridades como ministros de Deus. É o que temos nos versos 3, 4 e 5. Verso 3, parte A, Paulo escreve: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Paulo já nos disse antes que devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. Que não devemos pagar a ninguém mal por mal, mas que precisamos procurar fazer o bem diante de todos. E que não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas que precisamos vencer o mal pelo bem. Agora, usando as mesmas categorias, ele nos diz que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. O ministério das autoridades, portanto, tem a ver, em algum sentido, com o bem e com o mal. Como assim, Renan? Verso 3, parte B. Verso 4, parte A. Primeiro, Paulo pergunta: você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. O que é a autoridade, irmãos? A autoridade instituída por Deus, diz a palavra, é um ministro de Deus. Literalmente, o grego diz, é um diácono de Deus, é um servo de Deus. Por isso o Dr. John Stott comenta: quem presta serviço ao Estado, como legislador, funcionário público, magistrado, policial, assistente social ou cobrador de impostos, é tão ministro de Deus quanto aqueles que servem a igreja como pastores. E a pergunta de Paulo é: vocês querem viver sem medo desses ministros? Simples. Faça o bem e você terá o louvor deles. Eis o ministério das autoridades instituídas. Positivamente, as autoridades precisam reconhecer, perseguir e louvar o bem quando ele é realizado. Pastor, mas acontece toda vez? Claro que não, irmãos. Isso aqui é linguagem proverbial de sabedoria. É essencialmente, mas não absolutamente verdadeiro. Pense no próprio Paulo.
Quem fez mais bem ao império do que ele? No entanto, ao fim da vida, ele não recebeu louvor de Roma, recebeu condenação. Ainda assim, é o que devemos buscar, irmãos, o bem. E assim, não precisaremos viver com medo das autoridades. E o que seria ter medo das autoridades? Por que alguém deveria ter medo das autoridades? Verso 4b. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo mesmo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. O apóstolo outra vez chama a autoridade de ministro de Deus, só que agora ele a qualifica como ministro vingador. Se lembram do último parágrafo de Romanos 12? O verso 19 declara: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança de Deus, Paulo está nos ensinando, não só será manifestada no dia do juízo, quando a sua ira cair sobre todos os pecadores impenitentes. Ela é manifestada hoje, irmãos, quando as autoridades castigam quem pratica o mal. O mal deve ser castigado. E é por isso que Paulo nos exorta: se você fizer o mal, tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Traz a espada é uma expressão idiomática, que significa nada mais, nada menos do que punição capital. Portanto, verso 5. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Os crentes não devem ter medo das autoridades se praticam o bem, mas por dever de consciência, eles devem se sujeitar às autoridades, isto é, eles devem fazê-lo porque sabem, é a vontade de Deus. Mas será que é como vivemos? Como, por exemplo, enxergamos o Estado, gente? Ao longo da história, 4 modelos já foram tentados. O erastianismo, o Estado controla a igreja. A teocracia, a igreja controla o Estado. O constantinismo, o Estado favorece a igreja e, em resposta, a igreja se acomoda ao Estado. E o caiperianismo, ou a parceria. Igreja e Estado reconhecem um ao outro nas distintas responsabilidades dadas por Deus e trabalham em cooperação um com o outro. Este último se encaixa melhor com Romanos 13 e também com o que Jesus nos ensinou no seu enigmático: deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. São esferas diferentes de poder. Mas veja, as duas nos foram dadas por Deus. Não podemos adorar o Estado ou depender totalmente dele, nos devotar a ele como se fosse um Deus. Não, isso é pecado.
Mas também não devemos desprezar o Estado por completo, como se ele não fosse importante, não. A vontade de Deus, irmão, é que tenhamos algum Estado. Sabe a espada que aparece aqui em Romanos 13? Apareceu na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 3. Quando anjos protegiam a entrada do jardim do Éden. Mais tarde, Deus disse a Moisés que pecados hediondos deveriam ser castigados com a espada. É a vontade de Deus. E, portanto, por piores que se apresentem às vezes, ter autoridades que lideram é melhor do que a anarquia, irmãos. Onde o mal avançaria no nosso meio sem nenhuma restrição. A nossa parte, em um Estado federativo como o nosso, é fazer a melhor escolha possível. Você não pode não participar e depois só reclamar, irmão. Você não pode se preocupar apenas com os cargos executivos. Prefeito, governador e presidente. Eu e vocês também precisamos dar atenção aos cargos legislativos que fazem as leis que governam o nosso país. E por isso mesmo você não pode votar como um individualista, pensando somente no que você vai ganhar diretamente de determinado candidato. Você precisa pensar coletivamente e votar para o bem da nação, do Estado, da cidade. E é claro que isso tem que ser feito à luz da palavra de Deus. O que estes candidatos defendem, irmãos? O que representam? Suas pautas e bandeiras estão mais perto ou mais longe da vontade de Deus, que é claramente revelada na Escritura. E se estamos em posição de liderança, o que nos cabe, irmãos? Se você é um servidor público, irmão, você é um ministro de Deus no mundo. Você não passou no concurso público para ter a sonhada estabilidade financeira. Você não foi eleito pelo povo para gozar de fama, prestígio e poder, não. Você é um ministro de Deus no mundo. Como foram José, Daniel, Neemias. Então, como ministro de Deus no mundo, no que está ao seu alcance, faça justiça, irmão. É sua responsabilidade, magistrado, castigar quem pratica o mal e ser o vingador de Deus na terra. Cobradores de impostos, promotores de justiça, defensores e juízes. Vocês são ministros de Deus no mundo. Façam o melhor que podem, para a glória de Deus, para o bem da sociedade, e ao final de cada dia, alegrem-se no exercício do ministério que Deus lhes confiou. Como ministros de Deus no mundo, não só castiguem quem pratica o mal. O texto bíblico nos ensina. Reconheçam e louvem aqueles que fazem o bem. Damos muita atenção à punição do mal, mas não podemos nos esquecer da prática do bem. E aqui eu quero ser um pouquinho mais abrangente. Não só servidores públicos, não só magistrados,
todos nós precisamos dar atenção à prática do bem. Semana passada eu almocei com alguns amigos, irmãos em Cristo, e ao término do almoço, num restaurante, uma irmã que estava conosco fez questão de chamar o gerente do restaurante. Veio ela não ficou satisfeita, chamou o maior, o superior a ele. Ela fez questão de elogiar a garçonete pelo atendimento. E ela perguntou ao gerente da loja qual era a política da empresa para reconhecer o bom trabalho de seus funcionários. Ela tomou um bocado de tempo. Eu já não aguentava mais. Mas ela acertou, irmãos. Ela estava certa. Quando o bem é realizado, ele precisa ser notado. Precisa ser louvado. E sendo possível, ele tem que ser até remunerado, irmão. Pastor, mas as pessoas estão no trabalho para trabalhar. Sim, mas por que algumas trabalham mais? Por que algumas se empenham mais? Por que algumas servem com mais alegria e esforço? Tais pessoas, em casa, na igreja e no trabalho, lá fora, elas precisam ser reconhecidas e remuneradas com mais. Vamos procurar ver o bem, louvá-lo, reconhecê-lo. Marido, esposa, note o bem do seu cônjuge e o elogie por isso. Pai, mãe, reconheça o bem que seus filhos fazem e os parabenize por isso. Reconheça o bem das pessoas que trabalham para você na empresa, irmão. Ou das pessoas que te servem por onde você vai, nas instituições públicas ou privadas. Celebre o bem, para a glória de Deus. Todo crente deve se sujeitar às autoridades, todo crente deve enxergá-las como ministros de Deus. E para terminar, todo crente deve cumprir com seus compromissos com as autoridades instituídas por Deus. Versos 6 e 7. Por dever de consciência, o verso 5 nos diz, nós devemos nos sujeitar às autoridades porque é vontade de Deus e porque elas são ministros de Deus. Mas na prática, como é que a gente faz isso? Verso 6 nos diz, é por isso também que vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Por isso também é o que liga o corpo do ensino de Paulo à sua conclusão. Ou seja, uma vez que entendemos qual é a vontade de Deus, a conclusão de Paulo é: paguem os impostos. Por quê? Porque as autoridades são ministros de Deus e atendem a este serviço constantemente. De acordo com Timothy Keller, é uma indicação que o serviço público é um trabalho duro e que demanda muito tempo dos servidores. E para concluir, ecoando ainda o ensino de Jesus que já foi mencionado, Paulo diz, verso 7, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Todos aqui é uma referência às autoridades. E a estes, Paulo diz, paguem tudo o que lhes é devido. O que lhes é devido? Tributo e imposto.
é o que nós devemos financeiramente às autoridades. É a parte que nos cabe. Mas tem mais, né? Eu não sei qual das duas é a mais difícil. A quem honra, honra. E a quem respeito, respeito. Respeito no grego é phobos, de onde vem nossa palavra fobia. Mais cedo, o mesmo texto nos diz que quem pratica o mal deve ter phobos das autoridades, medo. Agora, o mesmo texto, usando a mesma palavra, aplica aos crentes que devem buscar o bem. Vocês não precisam ter medo. Vocês precisam ter phobos no sentido de temor e respeito pelas autoridades. Porque elas são ministros de Deus. Eu sei que não é fácil, irmão. Nós podemos divergir aqui quanto à extensão de interferência do Estado na vida do cidadão, ou quanto aos impostos, se devem aumentar ou diminuir. Contudo, todos devemos concordar que o Estado precisa prover alguns serviços, e estes têm o seu custo. Por essa razão se faz necessário pagar impostos, e por isso, para cumprir a vontade de Deus, nós honramos com os nossos compromissos. Pastor, mas você não acha que a carga tributária do Brasil é um pouquinho só elevada? E o que você pensa daqueles que sonegam impostos? Outro dia eu conversei com um irmão da nossa igreja, que com lágrimas nos olhos, ele me disse: Renan, todos os meus concorrentes no comércio sonegam impostos. E por isso todos eles podem barganhar o preço de suas mercadorias. Mas eu decidi honrar a Deus. Ser crente é difícil, irmãos. Jesus nunca disse que não seria. O que nos disse foi muito melhor. O Pai Celestial de vocês conhece as suas necessidades e Ele cuidará de cada uma delas. Nossa parte é honrar o Senhor. Honrando os nossos compromissos e confiando em seu cuidado. Pastor, e como é que se honra as autoridades políticas? Como é que se respeita? Honrar não é gostar, irmão. Não é concordar com elas em tudo. Honrar é reconhecê-las. É falar com elas e delas com respeito. Você fala deste ou daquele político dos nossos dias, mas se esquece que os políticos do tempo de Paulo e dos romanos eram Herodes e Neros. Eu acho que eram piores. Para mim é uma vergonha, irmãos, que tenhamos tanto tempo para falar mal e sem respeito das autoridades, e tão pouco tempo para orar por elas, como nos ensina a Bíblia. De novo, eu não estou dizendo que você precisa gostar, ou que você precisa concordar em tudo com todas as autoridades. Mas você precisa honrar a Deus. E nós o desonramos quando somos conhecidos na sociedade como pessoas que não respeitam as autoridades instituídas. Quer discordar delas?
Procure os meios legais, irmão. Há meios legais para se criticar, para se protestar, para mudar o jogo na hora certa. Mas que não sejamos conhecidos como aqueles que desonram as autoridades. Na maioria das vezes, o que isso revela é onde o nosso coração está. Na esperança de que este ou aquele político, este ou aquele governo mudaria tudo. Nossa lealdade suprema é a Cristo, irmãos. E se você é um crente que ocupa um cargo público e não quer sofrer com essas coisas, com o que está ao seu alcance, irmão, faça valer cada real dos nossos impostos. Faça valer cada real dos dízimos dessa igreja. Quantas horas de trabalho estão no seu contrato, irmão? Quais são as tarefas que você deve desempenhar? Lembre-se, você não é de Roma, você é de Cristo. Os outros servidores podem enrolar um bocado. Você não. Os outros servidores podem não trabalhar tanto. Você não. Os outros servidores podem seguir o fluxo do serviço público lento e cheio de dificuldades. Você não. Por quê? Você é um ministro de Deus. Você é um representante de seu filho no mundo. Que sejamos bons modelos de servos de Deus. Na igreja, na procuradoria, na escola municipal e no hospital federal. Que os homens vejam as nossas boas obras, como disse Jesus, e que louvem a Deus nosso Pai. Ali vai alguém que tem compromisso com o que recebe. A verdade, porém, queridos, é que nós somos todos pecadores. Por isso, em uma coisa ou outra que mencionamos, nós não somos modelos. Às vezes não cumprimos com os nossos impostos, às vezes desrespeitamos as autoridades, e às vezes não fazemos valer o dinheiro que é investido em nós. E entenda, por estes pecados, tanto quanto por outros, sem Cristo nós estaríamos condenados ao inferno. A nossa sorte e a nossa glória são Cristo Jesus. A doutrina da justificação, você deve lembrar, é o coração do Evangelho. Porque ela nos ensina que não apenas fomos perdoados de nossos pecados, nós também fomos declarados justos diante de Deus por causa de Cristo. Sabe o que significa? Não é só a morte de Cristo que nos salva, quando Ele assume o nosso lugar de punição. A vida de Cristo também o faz, quando Ele transfere para nossa conta a justiça e a obediência dEle. Pense, por exemplo, no que Jesus disse a Pilatos. Você teria ficado calado diante de tantas falsas acusações? Não teria se defendido? Tendo todo o poder do mundo, você não teria repreendido aquele político? Em vez disso, quando ouviu de Pilatos, você não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus simples e respeitosamente disse: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. A morte e a vida perfeita de Jesus nos salvam da condenação e nos justificam diante de Deus.
Por isso, enquanto vivemos em um mundo quebrado, onde autoridades e cidadãos são todos em algum nível corrompidos, nós só esperamos plenamente, nós só adoramos a Cristo, o verdadeiro Rei. Na reunião apocalíptica que João viu, anjos, querubins e homens declaravam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É por isso que o adoramos, gente. O Rei maravilhoso do universo, a autoridade suprema do mundo, morreu para salvar pecadores corrompidos e carentes. Você crê nisso, amigo? Todos nós, de muitas maneiras, pecamos contra Deus, o Criador, e por isso somos culpados. Mas Deus, em sua infinita graça, nos deu seu Filho como nosso substituto. Todos os que nele creem, se arrependendo de seus pecados, são salvos da ira futura e são agora mesmo declarados por Deus justos por causa da justiça de Cristo. Você está ouvindo o Evangelho e ainda não respondeu a ele? Faça-o nesta manhã. Reconheça os seus pecados e se submeta a Cristo como seu Salvador e Rei. E depois viva conosco para cumprir a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, irmãos, é que estejamos sujeitos às autoridades. É que as tratemos como ministros de Deus. E é que tenhamos alegria e condições para honrar nossos compromissos para com elas. Vamos depender do Espírito para isso. E vamos viver assim para a glória do nosso Deus e para o bem do nosso país. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor respondendo a palavra e preparando-se para a ceia, da qual você em breve participará.